Este é o jogo Mestre dos Vinhos Tintos do Mundo. Foi projetado, produzido com a expectativa de que fique muito lindo na prateleira de cada um de vocês confrades, de cada um de vocês amantes do vinho. Ficou muito elegante, muito bonito. E vamos mostrar então o que compõe o tabuleiro. Além da caixa, 1,860 kg de jogo. Primeiro, um manual de 20 páginas explicando desde regras, apresentando como que foi o desenvolvimento do jogo, apresentação, um pouco da minha história aqui, o objetivo do jogo, componentes, pontuação, ficha do vinho, dicas, muitas dicas de o que é acidez, o que é tanino, enfim, acho que vale a pena parar e olhar e estudar e se aprofundar um pouco, que já tem várias dicas legais, e também um pouco da história aí do que eu acabei vendo em termos de bibliografia, o enoturismo, as minhas fotos da Borgonha, de Bordeaux, Napa Valley, enfim, fui para muitos lugares já para aprender um pouco mais e poder trazer essa experiência para vocês do jogo Mestre dos Vinhos. O jogo, como qualquer jogo de tabuleiro, obviamente que tem que ter um tabuleiro. Então ele tem um percurso para votação, para caminhar, com bastante conteúdo, e também as 8 características que teremos de votação para que as pessoas possam fazer a pontuação percorrendo o tabuleiro para descobrir quem foi o mestre dos vinhos. O mestre dos vinhos, na verdade, é o jogador que maior ponto fizer, independentemente da pontuação. Pode ser 30, pode ser 40, quem chegar na frente, chegou na frente, e pode comemorar que naquele dia será o mestre dos vinhos. Então o tabuleiro está aqui. Como outros jogos de tabuleiro, foram também desenvolvidas as peças, cada jogador opta por uma cor. Então temos o peão, na verdade, no formato de garrafa, alguns de garrafa no formato de bordaleza, outros de borgonhesa, e também 8 fichinhas que são exatamente como o logo, é o líquido dentro da taça. Então na cor verde, azul, na cor vermelha, marrom, rosa e amarelo. Alguns chamam de dourada. Então o jogo, mais uma vez, é de 3 a 6 jogadores e cada jogador escolhe sua cor. E escolhendo a cor, ele também tem a opção das marcadores de taça, que funcionam desta maneira. Você coloca o marcador na tacinha, na taça, e identifica o jogador. Este marcador, na verdade, são 36 marcadores. Também existe a opção de, antes de iniciar o jogo, já servir os 6 vinhos, que serão, no caso, de 6 jogadores. Só que, nesse caso, precisamos de, no mínimo, 36 taças. 3 peças, um dado para se sortear quem iniciará a rodada daquele dia. Então, nas 6 cores. A garrafa cristal, a garrafa vazia, né, é a garrafa que identifica o jogador que inicia a votação. Ele tem o nome de influenciador. E também foi desenvolvida uma peça com o modelo de um decanter cheio de vinho, lotado de vinho, e esse passa a ser o jogador observador, é o último a votar em uma determinada característica. Então o jogo também acompanha, você optou pela cor verde, então você pode marcar sua taça com a taça verde, e você também então tem 6 capas, 6 luvas. Elas são feitas de algodão, 100% algodão, sempre tentando colocar menos plástico possível, um planeta sustentável. E o saquinho, a luva, é de um volume maior e um tecido um pouco mais grosso, justamente para não denunciar o tipo de garrafa. Então também sugiro que coloque a parte toda ela enfiada aqui dentro, e você, para também não sujar a sua capinha, você também tem dentro do jogo 6 cortas-gotas, inclusive com um manual de instruções atrás. É só fazer como se fosse um canudinho e facilita também o serviço, não suja a capa, mas também se sujar a capa você pode lavar, e aqui também é só lavar depois que está novo. Uma coisa muito importante, vamos dizer, antes de começar o jogo, é importante você passar para as pessoas que estão sendo convidadas que elas têm a obrigação de levantar 7 informações técnicas do vinho. Entre elas, idade, graduação alcoólica, estágio, tipo de vinho, uvas,
origem, país e personalidade. Lembrando que personalidade é a única característica que é subjetiva. As demais são informações técnicas que deverão constar na ficha técnica do vinho ou informações que o seu vendedor do vinho possa te orientar. Além de um jogo de tabuleiro, também é um kit de degustação. E aqui existe um empoderamento do confrade que, se ainda não participou de uma confraria, se não participou ainda de uma degustação, vai se sentir aqui num cenário, numa experiência única dos sentidos, de poder fazer uma análise técnica em uma degustação às cegas. E aqui também tem aquela coisa assim, vai ter muita surpresa, vai ter muita risada. Acho que o jogo também é muito bacana para a indústria brasileira, para quem produz vinhos no Brasil, porque ainda sofre de preconceito, e no jogo, como degustação às cegas, posso apostar que vai ter muita gente apostando que aquele determinado vinho é um vinho de altíssima qualidade, um vinho potente, um vinho elegante, um vinho complexo, um vinho francês. E aí, quando você tira a capinha e revela as características técnicas desse vinho, você vai descobrir que é um vinho feito em São Paulo, feito no Rio Grande do Sul, feito no Brasil, e um vinho de muita qualidade que o confrade pode ter avaliado como um vinho francês. Acho que é isso. Aproveitem, divirtam-se. Mestre dos Vinhos foi criado justamente para trazer essa experiência, a experiência dos sentidos, quase que uma yoga do vinho, aquela questão de respirar, de ventilar bem, de você sentir a questão dos sentidos, né, olfativo, visual, gustativo. E é um convite para brincadeira e para uma diversão bastante bacana. É isso aí.